Olá, filósofos clínicos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui para mais uma conversa de consultório, uma conversa da prática clínica em filosofia clínica. E o nosso convidado é mais do que especial, que é o nosso querido Cadu. A gente chama ele carinhosamente de Cadu, mas é Carlos Eduardo do Nascimento, que vem aqui partilhar sua experiência, que não é pouca, no consultório, né, Cadu? Já vem aí 10 anos de filosofia clínica. Hoje o Cadu está na Cefa, que é a Casa São Francisco de Assis, lá em Goiânia, junto com o nosso querido professor Will Goya. Hoje você também é professor, orientador, mas, acima de tudo, atua no consultório, aí, contribuindo com essa caminhada da filosofia clínica e de muitos partilhantes que te procuram, né, Cadu? Então, seja muito Sim, bem-vindo, Cadu, muito a mais, obrigado. a mais esse projeto, que é um projeto da Anfi. A Anfi, na diretoria da Clísia Félix, aí, tem feito uma bela caminhada junto à Anfi, que tem nos proporcionado esses elementos, que um deles é a conversa de consultório entre filósofos clínicos aí, saber por onde a gente anda caminhando, né, Cadu? Então, seja muito bem-vindo, Cadu, e desejar minha gratidão aí pelo seu sim, pela sua generosidade de partilhar essa conversa comigo. Eu que agradeço, querida Jandira, na sua pessoa agradeço a Clísia, toda a Anfic, né? Essa associação de filósofas e filósofos clínicos especialistas, né, por todo o Brasil, que me acolhe desde o início da caminhada. Eu que fiz parte da diretoria também, uma gratidão muito grande pelo convite. Conversar comigo mesmo, né? Coisa boa, os filósofos gostam de se encontrar, né? Regado a um café, uma boa água aí, um chá da tarde, a gente vai dialogando sobre os elementos do consultório, que são muitos, né, Cadu? A gente sabe que tem um processo de formação aí, muitos estão se formando, né? Outros já estão atuando há muito tempo na clínica, mas fazer esse diálogo eu acho que vai nos proporcionar proximidade de alguns caminhos, né? Como está acontecendo no país inteiro aí, como que os filósofos clínicos estão trabalhando. E é isso que eu quero escutar um pouquinho de você. Como é para você, Cadu, estar no consultório atuando em filosofia clínica? Sábado nós tivemos o encerramento de duas turmas, uma turma de teoria, e aqui na Casa Francisco de Assis, as turmas têm nomes de flores. Então foi o encerramento da turma Flor de Lis e logo em seguida da turma Tulipa, que é a turma de prática clínica. E nós falávamos exatamente desse tom formal e informal, né? A gente começou falando como é bom conversar. E é isso que me encantou na filosofia clínica, poder fazer do caminho de amizade, do caminho da conversa, uma forma, um jeito de cuidar das pessoas. Um jeito que eu já trazia comigo na informalidade, na pastoral, né? Passei uns anos na escuta pastoral, e a filosofia clínica de Lúcio Pachter me permitiu aguçar, afinar essa escuta que é sempre uma ética, é sempre um cuidado e é sempre uma prática de alteridade. Como nós, aqui no Centro de Estudos de Goiânia, a Cefa, nós costumamos apresentar a filosofia clínica como uma praxis de alteridade, que seria, nessa palavra, né, a junção da teoria e da prática. E alteridade é o outro como o outro, e o cuidar desta pessoa do jeito dela, no modo dela, com sua gramática subjetiva e única de ser. Consultório, para mim, é uma realização de uma vocação a essa escuta, a esse cuidar por meio de uma hospitalidade que a escuta oferece. Então, aqui eu te respondo alinhando, né? O consultório como lugar da hospitalidade
e a escuta como lugar desse modo de hospedar o outro, na sua diferença em relação a mim, seu jeito de pensar, suas lágrimas, seus sorrisos, seus sonhos, suas gargalhadas, suas quedas, suas feridas, suas angústias, seus dramas, suas escolhas, e aí um etc. de possibilidades que as pessoas e a nossa época têm exigido bastante de nós terapeutas. O que é bonito de se ver é que não tem nada a priori, né, Cadu? Quando a gente fala do mundo do outro, né? É, é aguardar mesmo que esse outro chegue. E você tem falado da singularidade, né, de cada um, o tempo de cada um chegar, né? A gente estava falando antes de expressividade, essa expressividade que já traz consigo, né? Como que o outro chega no consultório e o terapeuta aguarda o momento dele contar a sua história, dele expressar aquilo que ele vem fazer no consultório? Como você tem vivido essas experiências dessa escuta que você acabou de relatar, Cadu? Eu vou responder em dois momentos, destacando dois aspectos que eu acho bacana a gente conversar. O primeiro é o que, num artigo que a gente publicou na revista Partilhas, né, do nosso colega Márcio José, de São Paulo, eu chamei de epoqué, ethos e pathos. O outro chega na sua infinitude. E, num primeiro momento, é um diferente, é um desconhecido. Então, cabe a mim me posicionar mantendo esse susto que os gregos chamavam, né, de pathos, esta admiração, como alguns preferem traduzir do grego, esse susto, essa admiração que mantém a diferença, mantém o outro como infinito. E aí vai exigir de mim uma epoqué, que no grego é a suspensão daquilo que eu acho que sei. É o que você chamou de a priori. Então, essa minha tese natural de mundo, da vida, minhas crenças, meus valores, eu preciso colocar entre parênteses, porque para a clínica ser de hospitalidade ao outro, eu tenho que colocar meu eu entre parênteses, em uma suspensão temporária. Então, para que haja o pathos e a epoqué, é preciso a atitude do ethos, que no grego também, três palavrinhas em grego, né? Ethos é que dá origem à palavra ética, e originalmente ethos no grego é lar, família, é casa. Então a ética é a casa que a gente constrói no mundo. A ética da filosofia clínica é a casa da escuta, do cuidado e da hospitalidade. Pelo menos é como nós, na Cefa, no centro de Goiânia, temos traduzido Lúcio Pachter. Então, eu preciso ter essa postura. Feita essa introdução, o segundo momento para te responder seria acolher a pessoa já no primeiro contato, aquele antes da clínica, seja por WhatsApp, por ligação, às vezes ela conhece o nosso trabalho pelas redes sociais, ou às vezes foi indicação de um outro partilhante, de uma outra pessoa. Então, já no WhatsApp eu busco apresentar a filosofia clínica e já acolher como posso ajudá-la. Tem aquela formalidade, aliás, da ficha clínica. Geralmente eu peço que ela responda antes, por e-mail, e assim são esses contatos. Com o tempo eu fui elaborando o meu jeito de fazer a ficha clínica, né? Os centros têm suas propostas, mas eu aprendi nesses anos a perguntar como ela quer ser chamada, o pronome ele, ela, dele, dela, se ela tem um apelido, como ela conheceu a filosofia clínica, se ela sonha à noite, se ela segue alguma espiritualidade, filosofia de vida ou tradição religiosa, com quem ela mora. Tudo isso é o antes. O primeiro encontro começa com essa hospitalidade. Hoje, meu consultório ele é só online. A pandemia me fez migrar, né, do presencial para o online.
No presencial era aquela acolhida com um cafezinho, algum biscoito, uma bala. Os jovens gostavam muito de balas, né, no presencial. Ou um chá, se a pessoa preferisse, uma água, duas poltronas acolhedoras para receber a pessoa. No online, eu tento migrar esses conteúdos da hospitalidade do presencial. Então, a primeira conversa ela é informal. Tento fazer de tudo para que eu construa, junto com a pessoa, o que Lúcio chama de princípio de verdade, uma construção compartilhada. Tento, a partir do que ela está trazendo, ver o que tem em comum comigo e já criar ali uma interseção positiva entre o meu mundo e o mundo dela, os nossos mundos. Isso depende muito. Às vezes eu consigo apresentar a filosofia clínica, resumir a história, Lúcio, a metodologia, falo que não há garantias que eu vou caminhar junto, porque é uma clínica da amizade, e falo dessas coisas, questões mais práticas, né, do online, mas às vezes nem dá tempo. Às vezes a pessoa já chega chorando, ela já chega naquela esteticidade, né, como nós chamamos, aquela necessidade de colocar sua expressividade para o terapeuta. E sempre acolhida, né? Às vezes demora uma, duas ou três sessões essa ambientação inicial. A historicidade, como a metodologia pede, eu tenho começado na minha prática lá para a segunda, terceira ou quarta sessão, depende muito do outro, não há como prever. O que é interessante, né, Cadu, é que cada um é de um jeito, né? Sim. Eu acho que essa é uma palavra muito recorrente na filosofia clínica, cada um é de um jeito. Isso que você tem trazido, né, os elementos que nos aproximam do outro, do mundo do outro, né? Até mesmo antes de você fazer essa recíproca, né? Primeiro qualifica-se uma interseção, qualifica-se alguns momentos da clínica a partir dessa escuta, né? Para depois, então, migrar para o mundo do outro, que aos poucos ele vem trazendo esse seu mundo, né? E algumas perguntas têm surgido para os filósofos clínicos, né? Porque nós vemos de uma base categorial, ou estamos numa base categorial, onde as terapêuticas, elas acolhiam muito e foram feitas para acolher os sintomas, né? As dores. E na clínica, em filosofia clínica, isso não ganha barulho, né? Ela tem o seu lugar, ela tem seu acolhimento, mas não nos ocupamos a tal ponto, a priori, de olhar para esses elementos dos sintomas. Como que você vê isso no consultório, Cadu, nessa prática clínica? Excelente questão, Jandira, muito boa. Eu queria retomar um pouquinho da experiência do próprio Lúcio, que, vendo algumas décadas atrás a medicina, o saber médico, a serviço de um tipo de poder político, e vislumbrou numa conversação da medicina com a filosofia um caminho de saída, e anos de pesquisa, de sistematização, surge isso que a gente chama de filosofia clínica, esse binômio que ele mesmo diz, não tinha como ser diferente, né? O próprio nome filosofia já traz o termo amizade no grego, philos, filia. E clínica, no grego também, vem de inclinar-se. O filósofo clínico é aquele que se inclina ao mundo do outro. E, às vezes, ao inclinar-se nesta acolhida, para acolher essa pessoa que chega no consultório, eu queria só partilhar que o meu consultório, na pandemia, eu ser chamar de oásis justamente para ofertar esse espaço da amizade. Um grande pensador alemão que morreu no período do nazismo, mesmo sendo alemão ele, né, um teólogo chamado Bonhoeffer, ele dizia que um amigo é um oásis no deserto.
Então, inspirado nele, e no próprio Lúcio, que trouxe o termo filosofia, que traz amizade, né? E vindo de todo um movimento ecumênico que eu participo, né? Que é um movimento de amizade sem fronteiras, a fraternidade das amigas e dos amigos de Jesus, esta amizade é ofertada como um oásis no deserto. E às vezes a pessoa chega sintomática, chega com dores. É muito comum ela chegar com demandas de hemorragias emocionais, com choros, com decepções, com frustrações, com diagnósticos ou psicodiagnósticos de ansiedade, de depressão, de ideação suicida. Por muitos anos eu trabalhei a questão da depressão e da ideação suicida, mas há também aquelas pessoas que vêm com a demanda de quererem se conhecer. São mais raras, mas chegam também. Cadu, eu quero me conhecer melhor. E a filosofia clínica tem um grande instrumental, muitos recursos para ajudar a pessoa a se localizar, a reconhecer sua singularidade. Algumas vêm porque precisam fazer escolhas, tomar decisões. Então, a filosofia clínica também pode ajudar a pessoa a tomar decisões, ou otimizar um relacionamento de namoro, de casamento, pais e filhos. Então, nem sempre é uma procura por um sintoma. E como a filosofia clínica não trabalha, né, com o conceito de normal, anormal e diagnósticos, a clínica ela é aberta ao infinito de possibilidades. No meu caso, eu atendo muitos adolescentes, jovens, a comunidade LGBT de modo muito especial, mas nos últimos anos, para mim, que acolho como uma dádiva, o meu consultório tem sido muito feminino. Tem tido muitas partilhantes mulheres com demandas do mundo feminino, o que para mim acaba sendo um aprendizado, acaba sendo uma grande riqueza. É onde tem gente, né? Onde tem gente, tem possibilidades, tem mundos, né? Cada um com o seu mundo que traz para partilhar na clínica, né? Tem E também aí a aquelas parte. pessoas que querem mudar de profissão, né? Acabei esquecendo de falar. Querem mudar de carreira, isso é muito comum também. Papel existencial, né, Cadu? É que a priori a gente não tem um cartaz que diz atendemos isso ou aquilo, né? A Isso. gente atende na singularidade de cada um que chega e é ele que traz o seu universo, né? Então a filosofia clínica, eu acho que ela, na sua metodologia, ela acolhe toda essa diversidade humana que não é de agora, né? Porque se a gente considerar que cada um é único, a diversidade já está contida no próprio ser humano, né? Eu não sei em que momento a gente se afastou disso, achando que poderia universalizar o modo de ser humano. Talvez só na expressividade e causamos tantos problemas para nós mesmos, né? Eu acho que a filosofia clínica ela vem dando uma oportunidade da gente talvez até se redimir com alguns pecados nesse caminho, né? Porque quando a gente olha para cada um e a gente diz que cada um é de um jeito, e Cadu, a gente pratica essa recíproca de ir ao mundo do outro, então já não temos mais como ter receitas prontas ou universalizações, frases, dizer que assim é melhor, ou então que a felicidade é para todos. Eu acho que na filosofia clínica a gente acolhe a tristeza, a dor, a alegria, a, a talvez as não buscas por um desempenho, né? Eu lembro que um jovem no consultório, ele disse, uma das queixas que ele trouxe era que seu pai brigava com ele porque sempre dizia que ele estava sempre por casa, não fazendo nada, né? E que a reclamação do pai era que ele não fazia nada, né? E, e no ser dele lá, ele fazia muita coisa, ele lia, ele construía suas coisas, até dentro de um jogo lá que ele jogava, ele aprendia algumas técnicas, alguns elementos.
Mas para esse pai que aprendeu um mundo que é trabalhar, é fazer, é botar o corpo para outros movimentos, então esse filho não fazia nada. E eu acho interessante que a gente possa conversar esses mundos, né? Respeitando o olhar desse pai, o mundo desse pai, que construiu-se dessa maneira, e ao mesmo tempo com esses filhos que hoje enxergam de outro jeito e se afastam às vezes muito dessa cultura familiar, né? E são conflitos que estão se estabelecendo e uma pena que tem que ser pelo conflito, mas às vezes aproximar esses mundos, né? No próprio consultório a gente consegue às vezes trazer um pai, às vezes trazer um filho para dialogar, que os mundos podem ser diferentes, mas nem por isso precisa haver rompimento ou choques, né, Cadu? Você que lida com os jovens aí, me conta um pouquinho dessa experiência sua. A partir do que você traz, eu percebo que nós temos um problema de época. Em filosofia clínica, a gente chama de base categorial. E, às vezes, dentro da própria casa, o pai habita uma base categorial e o filho, a filha, outra base categorial. Ou frequências de mundos distintas. Alguns teóricos de gerações, né, chamam de geração baby boomers, geração X, geração Y, geração milênio. Filosofia clínica não trabalha com esses conceitos, mas pode dialogar com eles. O que a gente pode perceber com o olhar da filosofia clínica é que algumas gerações têm mais a marca do discurso completo, da completude, começar algo, ir até o fim, da carreira, da profissão, a fala, o engajamento, o significado da profissão. E as novas gerações têm trazido as marcas, as características das incompletudes. Inclusive, há empresas no mundo inteiro estudando como manter pequenos gênios, né, empregados nas empresas, porque não importa se o salário é alto, se um jovem dessas novas gerações vê que não é o caminho dele, o fator financeiro não tem sido tanto determinante quanto eram nas gerações dos avós, dos bisavós, né? Colocando assim. É claro que isso é a nível de gerações, de bases categoriais. Há exceções. Há adolescentes e jovens que são mais maduros do que os próprios pais e avós, assim como há avós e bisavós com comportamentos muito mais infantilizados do que alguns adolescentes e jovens. A singularidade vai ser sempre o eixo da filosofia clínica, né? Nós sempre vamos ver a pessoa em contexto, seu contexto de mundo, mas também eu acho isso encantador, fascinante na metodologia de Lúcio, é ver a pessoa na sua singularidade. Eu acho importante a gente colocar em caixa alta, né? O que é o singular? Em termos filosóficos, é o irrepetível. É aquilo que não se repete. E eu, na minha tese de doutorado, eu converso a ética filosófica de Levinas com a clínica filosófica de Pachter. Nessa conversação, os dois chancelam um ao outro numa visão, que é a visão da outra pessoa como um infinito. Para Levinas, o outro é um infinito. E esse infinito jamais vai ser adequado à minha representação da pessoa. Esse infinito em filosofia clínica são todas as conjugações, né, das categorias, daquilo que a gente chama de tópicos da estrutura de pensamento, submodos. E aí, quem estiver assistindo esse vídeo e não conhecer esses termos, né, nós aproveitamos para convidar para se inscreverem, se matricularem em nossos cursos, que são muitos pelo Brasil. Cursos de teoria, cursos de prática. Mas é isso, cada pessoa é única, é irrepetível e vai ao infinito de possibilidades. O desafio, às vezes, de fazer gerações, né, conversarem é talvez um dos maiores da nossa época. Eu mesmo, como terapeuta, né, quando atendo uma partilhante, como eu vivi ano passado, do interior de São Paulo, trazendo a cultura do K-pop,
Eu tive que pesquisar o que era o K-pop, as músicas, os doramas, né? E entender quais eram aqueles artistas que ela estava sempre, e de 100% daquilo que ela trazia, quase que a totalidade gerava em torno deste mundo. E você traz o termo ir ao mundo do outro. Ir ao mundo do outro, às vezes, é ir no mundo do Kung Fu, do dorama, do K-pop, ir ao mundo do nordestino, ir ao mundo do chimarrão do sul, né? Do leite quente, é ir ao mundo urbano ou rural, é ir ao mundo do jovem ou do idoso, ir ao mundo da mulher ou do LGBT, aprender os vocabulários da pessoa para conversar com ela do jeito dela. Isso que você traz do ir ao mundo do outro, ela é a chave de toda a terapia. Sem isso, né, que nós chamamos de recíproca de inversão, é impossível a clínica acontecer nos cuidados que Lúcio Pachter idealizou para a clínica filosófica. Cadu, quando a gente fala de gerações, né, ou fala de uma base categorial, como a nossa base categorial atual, às vezes eu encontro gerações conversando, por exemplo, pais, filhos, avós, ou então os empresários que estão reclamando muito que os jovens não querem trabalhar, ou tem um outro jeito de ser. Essa demanda, onde estavam essa geração que não percebeu essa mudança, né? Porque às vezes parece que tem um dado divisório rígido, e ao meu ver, assim me parece, não é tão rígido assim, porque a gente vem acompanhando. Os nossos pais nos acompanharam, a gente acompanha nossos filhos, mas de repente parece que surgiu uma cegueira, né? Que não percebemos que esse movimento está chegando, né? Porque não chegou do dia para a noite, ou da noite para o dia, esse movimento que está aí agora. Muitos elementos foram sendo plantados ao longo do caminho, foram sendo cultivados por nós mesmos, mesmo que às vezes por choque. Mas a gente também, enquanto geração anterior a essa que está aí, proporcionou isso que hoje está em evidência, né? Então, talvez o que nos choque, ou que choque uma geração para outra, talvez faltou essa falta de compreensão, ou continua com uma representação de mundo ainda engessada em outras épocas, em outras bases categoriais, e aí por isso que ficamos insistindo em elementos que já são tardios para uma base categorial atual. Outro dia agora você trouxe o elemento de atender online, né? Nós estávamos nos preparando lá com o Skype, com o Gmail, com o Facebook, para alguns atendimentos online. Quando eles aconteciam, era uma aula. Quando a gente ouvia falar de algum atendimento online, eu achava isso às vezes um absurdo, né? Achava muito distante da nossa prática, que era olhar no olho, servir um cafezinho, acolher, com todo esse cuidado bem pertinho, né? E aí vem a pandemia e nos coloca diante de uma situação que a gente precisou migrar para esse mundo online, só que as tecnologias já estavam aí, né? Foi feito alguns ajustes e elas estavam prontas. Hoje a gente tem uma qualidade imensa, a gente aprendeu muito com esse mundo online. Então, Cadu, o que eu quero trazer assim, é essa conversa, o que é que ainda a gente fica questionando geração de geração e achando que tem se dado divisório rígido, quando às vezes a gente pesquisa não teve. Onde nós estamos colocando esses dados divisórios, né? É uma base categorial? Somos nós mesmos? Como é isso, Cadu, na sua visão de mundo aí? Eu penso que você traz muitas questões, e para esse tipo de mundo que está surgindo, que é chamado por alguns teóricos, historiadores, de pós-modernidade, é um canteiro de obras que ninguém sabe prever, precisar como será. Nós estamos no processo. Então, mesmo nós que pesquisamos,
é difícil, é um grande desafio, porque a grande velocidade de mudança que o mundo viveu com as grandes navegações e depois com a chegada do mundo pós-industrial e toda a industrialização, todo o mundo neoliberal e agora com as tecnologias de comunicação, o mundo parece que entrou numa velocidade imensa. Antes eram séculos para mudar as características em gerações, depois se tornaram décadas. Agora, entre um ano e outro, já muitas coisas mudam, e é muito veloz. Então, você chamou de movimento. Eu diria que é um movimento de muitos movimentos, e a melhor forma de lidar é aquilo que Edgar Morin chamou de complexidade. E é aí que entra aquilo que Lúcio Pachter chama de a parte mais avançada da filosofia clínica. Eu convido quem estiver assistindo o vídeo a conhecer, a estudar em nossos centros, que é a matemática simbólica. Localizar a pessoa no tipo de mundo em que ela está. Porque nem sempre nós teremos ferramenta para poder compreendê-la com as nossas ferramentas cartesianas, newtonianas, a nossa lógica, a nossa matemática. Às vezes o caminho vai ser localizar a sintonia ou as sintonias diversas desta pessoa, na complexidade, na teia, na rede, na trama em que ela se encontra em seus diversos e complexos movimentos existenciais. Isso exige do filósofo clínico uma posição humilde. A gente fala muito de escuta, mas essa escuta exige a ética, né, falávamos no início da conversa, a ética de me posicionar diante do outro, que é o infinito. Se ele é o infinito, eu preciso reconhecer que o que eu sei dele é muito pouco, ou quase nada. Esta humildade de saber que eu não sei abre a escuta, abre a pesquisa. Eu não sei ainda. Will Goya, que é o professor titular daqui da Casa de Estudos Francisco de Assis, escreveu uma obra muito bela chamada A Escuta e o Silêncio. E lá ele diz que o filósofo clínico fala como quem sabe ouvir. Então, eu vou traduzir isso de uma forma bem prática. Falar como quem sabe ouvir significa prestar atenção. E quando eu me posiciono diante do outro, seja que idade for, de que geração for, de que cultura for, eu preciso saber não saber. Né? É interessante isso. É também um saber. Só que, para além do papel existencial de terapeuta, eu acho que nós também podemos, como influenciadores, em outros papéis existenciais, ajudar as pessoas a escutarem umas às outras, no comércio, na escola, entre bairros, no casamento, entre pais e filhos, na diplomacia. Eu acho que a filosofia clínica ela tem muito que contribuir também com outros campos, né? Em outras interseções de mundos micro e macro, né? Da família a grandes corporações. Isso que você está trazendo, Cadu, é a filosofia clínica para além do consultório, né? São os elementos que aparecem, e a gente vê muitos colegas trabalhando em outras áreas, e às vezes a gente mesmo trabalha. Eu lembro que eu fui fazer uma conversa com alunos de uma escola do ensino médio, e um dos temas era a escuta, né? E uma das brincadeiras que eu fiz com ele era uma brincadeira que eu fazia na minha infância e ainda se repete, que é o telefone sem fio, né? Então alguém dizia uma frase, o outro ia repetindo, e lá no final essa frase não sai igual, e ali deu para abrir um universo para trabalhar essa coisa da escuta, o quanto que é importante, às vezes, dizer, olha, não entendi, o que mesmo você quer dizer, né? Ficar atento ao que o outro está dizendo e não simplesmente sair repetindo, né? Quando você trouxe a complexidade desses encontros de mundos, né? E às vezes ir ao mundo do outro, ele nos ensina como lidar com essa complexidade, né? Às vezes a gente precisa deixar o nosso modo de lidar com essa complexidade de lado
para acolher o mundo do outro, e às vezes essa complexidade ela pode se desfazer, né? Eu lembro de um jovem que eu atendia e ele trazia muito a linguagem dos jogos, né? Ele usava muito de vice-conceito, mas ele usava esse vice-conceito lá do universo dele, que era mergulhado nesse mundo online e nos jogos. Inclusive, foi a queixa que a mãe fez com que ele fizesse uma terapia, porque ele ficava muito tempo online, né? E como a filosofia clínica tem na sua singularidade, que o consultório não precisa ser entre quatro paredes, a gente vai aonde o outro se sente melhor, né? Então, às vezes é caminhando num parque, é num café, em muitos lugares pode se dar o consultório e o atendimento, né? E aí esse jovem, eu lembro que a gente estava sentado no parque, e ele estava, esse parque tem um lago, e ele estava olhando para esse lago, mas ele estava mergulhado no seu mundo dos jogos. Ele não estava ali no parque, ele estava totalmente imerso e usando essa linguagem me contando. Então eu tive que aprender, sabe, Cadu, essa linguagem dos jogos. Eu tive que mergulhar num dos jogos que ele participava, porque ele jogava com outros jovens, e caminhou tanto nesse universo dele que um dia, para a gente acolher um pouco essa mãe que pedia que ele interagisse com os amigos e acolher um pouco o mundo dele, a gente conseguiu construir dentro da própria casa da mãe vários colegas que iam jogar com ele, mas presencialmente online. Então a mãe acolhia, fazia uma pipoca, um café, essa mãe começou a aprender um pouco o jogo, eu estava lá, e outros colegas vieram, e aí quando dava esses intervalos, quando um parava de jogar e o outro continuava, esse um ia para a cozinha e a mãe conhecia os amigos dele que estavam jogando, e eles participavam de campeonato. Então foi possível entrar nesse mundo que até então era complexo para uma mãe, e talvez até para uma terapeuta como eu. Quando você mergulha nesse mundo, a complexidade ela fica menos complexa. E dialogar sobre isso foi muito interessante. Então, a filosofia clínica nos oferece esse ir ao mundo do outro sem os nossos elementos pré-juízos, e aí é possível os caminhos aparecer nesse mesmo mundo da então complexidade, né? Mas assim foi uma das experiências, né, Cadu? E queria partilhar isso contigo, que você está trazendo aí o mundo dos jovens que você atende. Você traz uma questão que merece aprofundamento, porque às vezes a gente vai ao mundo do outro, mas não há garantias de que vamos realmente, né? Eu estava lendo uma, uma fala do Lúcio Pachter, eu até postei no meu Instagram recentemente, exatamente sobre esse assunto. Ir ao mundo do outro, diz o Lúcio, pelo menos quanto aos critérios e aos elementos que nós estudamos em filosofia clínica, não é uma promessa, não é uma certeza. Algumas vezes é um convite, outras vezes é um desafio. Estamos diante de um dos elementos cuja complexidade propõe esse desafio. Algumas vezes o próprio empenho de ir ao mundo do outro faz com que todo fenômeno fique restrito à tentativa. Bacana, né? Que para muitos já é um endereço existencial bastante intrigante, que, portanto, exige desenvolvimentos, caminhos. São muitos os que não conseguem ultrapassar a tentativa, mas pela própria natureza da alteridade. Isso não quer dizer que a tentativa e a não consecução do próprio fenômeno fiquem aquém daquilo que pode ocorrer, como se fosse algo menor ou periférico. E continua o Lúcio, não. Por vezes, essa tentativa pode ser maior para determinada pessoa do que seria se ela, de fato, conseguisse ir àquele mundo do outro. E, às vezes, o caminho não é ir ao mundo do outro, é trazer a pessoa para o meu mundo, né? E cuidar dela no meu mundo e do jeito que eu sei, porque nem todo mundo vai saber lidar com a complexidade do outro. E, de repente, eu vou na complexidade do outro, e aquela complexidade me leva a uma outra complexidade ou a outras complexidades, e algumas vezes eu não sei o caminho de volta para casa. Cabe também ao filósofo clínico ir e saber voltar, né?
E por isso a nossa preparação, a nossa formação prevê a clínica didática, né, para saber ir e voltar. E muitas vezes o caminho é trazer a pessoa para o meu mundo. O que você traz também me faz pensar na alienação. A filosofia clínica, ela visa o quê? Já que nós não trabalhamos com diagnósticos, psicodiagnósticos. Eu traduzo Lúcio Pachter, e aqui com as lentes de Will Goya também, a minha tradução é de que toda metodologia de localizar a pessoa, mapear a singularidade dela, é cuidar dela ao modo dela. Mas o objetivo é promover melhorias existenciais, melhorias subjetivas. Eu acrescentaria possíveis, porque nem sempre vamos alcançar aquela melhoria que nós planejamos, né? O planejamento clínico muitas vezes vai ter que ser revisto. E às vezes a gente vai conseguir poucas coisas de acordo com o nosso olhar. E essas melhorias existenciais possíveis, porque ela está no mundo, num contexto, e a gente também tem que levar isso em conta. Muitas terapias não levam. Lúcio Pachter, ao meu ver, na genialidade dele, levou em consideração o contexto, a circunstância, o tempo, o lugar, as relações, o tema que move a pessoa, né, a base categorial da pessoa. E, às vezes, o caminho clínico, por incrível que pareça, vai ser deixar a pessoa na alienação dela. Nós não temos o a priori nem de tirar a pessoa da alienação, do vício, da droga, da bebida ou de um jogo. Porque, às vezes, é exatamente aquela alienação que é o fiozinho que está sustentando a pessoa na existência. Por isso que a gente tem muito cuidado, né, na filosofia clínica em dar receitas sem antes ter a escuta, sem antes haver a pesquisa, a historicidade, mergulhar no mundo da pessoa, para a gente perceber com o olhar dela onde ela está localizada. Então, podem haver alienações positivas, por incrível que pareça. E esse é o nosso desafio como filósofos da clínica. E é uma clínica singular, né, Cadu? Porque às vezes a gente conversa até entre amigos, né, que não conhecem a filosofia clínica e entre outras áreas, e às vezes as perguntas vêm, né? Mas se você não está ali para curar ou para ajudar a pessoa a ser feliz, ou, o que de fato tu faz, né? É como se esse fazer, ele já a priori teria que ter uma receita, né? Então, por eu trabalhar na clínica, como filósofa clínica, é como se as coisas positivas, elas tivessem que ter a melhor olhar, ou a receita, ou estar junto nos ingredientes, né? Isso que você trouxe nem sempre é assim, porque às vezes quem nos procura não tem uma busca pela felicidade, né? Não tem uma busca por amor próprio. Às vezes o amor dela está nos outros, no cuidado com os outros, né? Eu lembro que eu conversei com uma freira uma vez e ela me disse que ela, às vezes, ela não entendia por que as pessoas buscavam tanto o entender-se, né? Se a gente tinha que ter uma demanda tão grande de entender o mundo lá fora, sabe? Às vezes entender como que aquela outra pessoa sofre tanto, por que aquela pessoa não tem um alimento todo dia na mesa, não tem um cobertor quentinho. E aí ela falou que no mundo dela sempre foi voltado para fora, voltado em direção ao outro, que às vezes ela contou uma experiência que ela tinha caminhado tanto que ela não percebeu que o sapato dela tinha feito um calo no pé dela. E só depois que ela terminou todas as tarefas, ela percebeu, quando ela foi tomar banho, que aqui ardeu. E aí ela percebeu que tinha uma bolha, a bolha tinha estourado, então a própria pele tinha grudado e ela tinha continuado. Então, nesses elementos que a gente acolhe, né, Cadu, como fazer com que a pessoa faça uma recíproca de inversão com ela mesma, né? Não é possível se o mundo dela está lá fora, né? Eu acho que é isso que a filosofia clínica tem de maravilhoso, né? Você acolher a pessoa como ela é, né?
essa acolhida, que nós chamamos de hospitalidade, ela é fundamental, né, no processo. E nem sempre aquilo que é óbvio para mim, com as minhas réguas e medidas, é óbvio para o outro. Isso é uma coisa que a gente insiste muito na Cefa, aqui em Goiânia. O óbvio não é padrão. Uma partilhante, eu ainda não tinha um consultório, então a gente começou num parque muito bonito, aqui em Goiânia, chamado Parque Vaca Brava, que tem um lago, tem um gramado bonito, bem arborizado. E enquanto a gente definia onde iríamos nos encontrar, eu propus várias coisas, né, além do parque. Uma delas foi cafeteria, e ela escreveu embaixo: detesto café. O café é óbvio para mim, meu mundo, né? Estou até aqui com o meu cafezinho do lado enquanto a gente conversa. Café para mim é óbvio. Esse detesto café me causou estranhamento. E é aí que nasce aquelas palavrinhas gregas do início da nossa conversa, né? O pathos, o estranhamento, a epoqué. Café para mim é bom. Então eu coloquei entre parênteses, em suspensão, porque não é sobre mim. Na filosofia clínica, eu tenho entendido que tudo é do outro e para o outro. A historicidade, a estrutura de pensamento, submodos, tudo é do outro e para o outro. Planejamento clínico, o meu tempo, o meu desgaste, a minha acolhida, né? Todo o esforço da minha inteligência, das minhas emoções e de todos os módulos da minha estrutura de pensamento são para o outro. Quando começamos a conversar, já na primeira sessão, ela contou coisas da historicidade dela, como uma esteticidade. Imagina uma família onde ela era colocada como uma espécie de empregada de todo mundo. E com 5 anos já fazia trabalhos domésticos. Acordar às 5 da manhã para fazer o café. E pequenininha tinha que subir numa banqueta para alcançar a pia e jogar água fervendo no pó de café. Numa dessas, o irmão menor se aproximou, ela se assustou e a água fervendo caiu em cima da cabeça do irmão, que era um bebê, praticamente. Aí o eu detesto café tem historicidade. O eu detesto café tem significado. Então, aquilo que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o outro. Aquilo que é baixo para mim é alto para o outro. É como a girafa que está num lago e aí o macaquinho pergunta, né? É fundo? E a girafa diz, bate no meu pescoço. Então, se o macaquinho pular com a medida da girafa, não vai ser bom. Por isso que nós não universalizamos receitas, né? É daí que, no meu entendimento, como neto de alfaiate, né? E como neto de duas avós costureiras, eu consigo traduzir a filosofia clínica na sua dimensão artesã de cuidar, artesanal de cuidar da pessoa, exatamente assim. A pessoa vem, eu tenho que tirar as medidas da pessoa existencialmente. Daí a localização, os tópicos da estrutura de pensamento, né, são os nossos vocabulários. E assim como o alfaiate só vai partir para o corte e costura depois que tiver as medidas da pessoa, o nosso planejamento clínico se dá quando temos a segurança de ter o mínimo possível das medidas existenciais dessa pessoa. Então, é uma clínica submedida. É uma clínica artesanal e existencial, porque ela é altamente individualizada, ela é altamente feita para essa pessoa que é única. Vai customizando, né, Cadu? Conforme essa historicidade, você vai compondo os elementos de atendimento, né? Tu sabe que eu percebi que quando você trabalha com o cuidado e você coloca em prática esse cuidado, e isso se esparrama porque você passa a viver a sua existência como um filósofo clínico, não é mais só no consultório, não é mais só lá na teoria, tu vai para a prática, depois da prática, isso se esparrama, né? Você, às vezes, não está no consultório, está lá com os amigos, ou está em família, e
esse ser filósofo clínico está manifestado, né? E essa prática do cuidado, e às vezes você também está sendo cuidado de tal forma como se fosse numa clínica, né? E é muito bonito, entre os colegas filósofos clínicos, a gente vê esse cuidado um do outro, né? Quando está conversando, escuta. Mas eu quero partilhar aqui com você uma experiência numa cidadezinha do interior, aí onde a gente tem uma casa alocada lá, a gente vai final de semana, enfim, e tem os meninos e a senhora que mora lá na rua, e eu me senti cuidada esses dias, e eu falei, olha, que maravilhoso isso, né? A gente vê as pessoas atuando também como cuidadores, não só os filósofos clínicos, mas a gente vê isso se esparramando na humanidade, e bom a gente perceber isso. Então, esses agricultores, eles estavam matando porco, e eu estava indo em direção à casa, e a avó disse, ó, eles me chamam de Jande, né? A avó disse para o menino, né, o neto, que é o menino que é meu amigo lá, disse, vai lá e não deixa a Jande chegar. Aí o menino veio correndo na rua, Jande, vamos comigo lá em tal lugar e tal. Eu falei, mas eu estou indo lá, quero conversar com a avó. Ele disse, não, mas agora você não pode, vem comigo e tal. Aí eu continuei indo com ele, a gente foi fazer outras coisas lá na casinha. Aí depois ele me disse, sabe por que você não pode ir lá? Porque estão matando porco e você não gosta que matem os bichos, você não come carne. Então, quer dizer, sabe, Cadu, quando você está sendo cuidado, e aí eu levei isso para o consultório, como é bom a gente cuidar do mundo do outro, né? Não deixar que o outro chegue num ambiente onde não tem nada a ver com ele, onde tem elementos ali que vai constranger, que vai causar, às vezes, danos, espanto. Então, a gente vê a filosofia clínica no consultório, fora disso, e a gente vê o cuidado que o próprio Lúcio Parker tem, né? Em suas aulas, no seu modo de aproximação com a gente. Acho que a Cefa tem isso, enquanto professores, enquanto acolher os alunos. Isso que você acabou de trazer na questão do café, as pessoas nos ensinam a dizer o que é bom para eles, né? E que bom que isso está se esparramando, né, Cadu? Você me fez lembrar de Rubem Alves, né? Tem um texto muito conhecido dele onde ele comenta que sempre vê anunciados cursos de oratórias, a arte de falar, falar muito, mas que ele nunca viu cursos de escutatórias. Todo mundo quer aprender a falar, mas ninguém quer aprender a ouvir. Eu penso que a filosofia clínica, mesmo para quem não quer ser terapeuta, ela é uma grande escola que nos oferece recursos para aprendermos a vivermos melhores como pessoas e termos melhores interseções também, né, com a família, com amigos, no trabalho, na vizinhança, na internet, em outros papéis existenciais. Cadu, querido, vou aqui colocando o um encerramento na nossa fala, com esse final feliz aí. Foi maravilhoso te escutar. Eu acho que a gente vai ter outros encontros. Prepare aí sua agenda. Esse projeto, que é um projeto da Anfic, com a nossa querida presidente Clísia, que tem todo esse cuidado com os elementos da filosofia clínica, de esparramar isso. Foi um jeito que a gente encontrou de fazer com que esses elementos do consultório, essas experiências, migrem para quem está caminhando, para quem está chegando, para esses que não conhecem a filosofia clínica. Cadu, a gente vai deixar um link descritivo onde podem acessar o próprio dicionário da professora Rose Pedrosa, onde vai ter o que significa essa linguagem que é tão singular da filosofia clínica. Vamos deixar os dados do Cadu também, para quem quiser conhecer um pouco mais do Cadu, no seu trabalho, onde pode fazer os cursos, né, Cadu, aí na Cefa mesmo, com o querido professor Will Goy e todos os outros colegas que atuam na Muita Cefa. coisa boa. Muito Então, bom. eu te agradeço imensamente pela sua doação, pelo seu tempo carinhoso, pela sua generosidade de partilha aqui, e vou deixar contigo uma palavra aí para encerrando. Também agradeço o Pedrinho por sua generosidade, estar sempre conosco aí, nos ajudando nas gravações e nos elementos tecnológicos aí.
Agora com você a fala aí, Cadu. Eu agradeço muito a Anfic, a iniciativa, né, de nos convidar. Eu penso que, como uma mensagem final, eu olho para trás e vejo os inícios, no plural, né, os vários começos que me trouxeram a esse caminho. E foi uma grande coincidência concluir a filosofia clínica, a parte da formação, com aquele momento da baleia azul, um número crescente de ideações suicidas, e era do consultório para as palestras, do consultório para as escolas, para grupos de jovens, condomínios. E aqui em Goiânia, no Brasil e no mundo todo, as notícias eram de muitos suicídios. E foi a coincidência da Netflix lançar uma série chamada 13 Reasons Why, os 13 porquês. Eu queria destacar a última fala do amigo da garota que comete suicídio na série, né? O Clay, ele diz sobre Hannah Baker para o orientador pedagógico: nós precisamos rever a maneira como cuidamos uns dos outros. Eu penso que essa é a grande proposta. É bela, é riquíssimo, mas os desafios são muito grandes, né? Estamos nesse desafio de fazer o bem com essa metodologia bacteriana que é incrível de localizar, de ajudar a pessoa ao modo dela. E que bom que temos uns aos outros. Nós temos a Anfic, essa Associação Nacional de Filósofas e Filósofos Clínicos e Especialistas em todo o Brasil, que cresce a cada dia. Que bom que eu pude contribuir com uma florzinha nesse jardim através dessa gravação. Muita gratidão. Eu que te agradeço imensamente, Cadu, pelo seu tempo mais uma vez aí, e você que já ajuda muito com seus textos, com as suas partilhas, com suas aulas. Eu acho que um dos elementos da filosofia clínica também é a gratuidade, né? Hoje, na internet, tem muito material disponível, né? Onde as pessoas podem acessar e conhecer um pouquinho mais dessa metodologia, da filosofia clínica. E quem quiser fazer uma terapia com o Cadu, é só acessar aí, que a gente vai deixar todos os dados no link abaixo aí, e conhecer um pouquinho mais do Cadu, além dessa conversa, e teremos outras conversas, Cadu. Muito obrigada pela sua partilha aqui. Gratidão, Jandira, gratidão, Pedro, a toda a Anfic. Da paz.